Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, então, vamos encontrar outro limite fundamental. Durante a última aula nós mostramos que o limite de 1 mais 1 dividido por x, todo o termo elevado a expoente x, quando x tende a mais infinito, e quando x tende a menos infinito, ambos os resultados, ambos os limites tendem ao número de Euler. Então agora vamos analisar outro limite cuidadosamente. Agora nosso objetivo é tentar mostrar que o limite quando x tende a zero, calcular esse limite quando x tende a zero aplicado sobre 1 mais x elevado a expoente, todo o termo elevado a expoente 1 dividido por x, qual que é exatamente esse limite. Então, nesse caso, vamos aplicar a seguinte mudança de variáveis. Vamos considerar uma variável w igual a 1 dividido por x. 1 dividido por x, isso implica que x é igual a 1 dividido por w, obviamente. Então, quando x tende, vamos analisar, quando x tende a zero a partir de valores maiores do que zero, então isso implica que w tende a mais infinito. Por outro lado, quando x tende a zero a partir de valores menores do que zero, no setor negativo da escala do espaço contínuo dos reais, então o w tende a menos infinito. Muito bem. Vamos assim escrever de que forma? Vamos fazer a seguinte consideração aqui. Vamos calcular o limite quando x tende a zero a partir de valores maiores do que zero ou a partir de valores menores do que zero, sobre 1 mais x, todo o termo elevado a 1, a expoente 1 dividido por x. Isso é, então, limite quando w tende a menos infinito e o x pode ser substituído convenientemente por 1 dividido por w e 1 dividido por x por expoente w. Nós aprendemos durante a última aula que esse resultado é rigorosamente igual ao número de Euler. Também, se nós similarmente calcularmos o limite quando x tende a zero a partir de valores maiores do que zero, aplicado a 1 mais x, todo esse termo submetido ao expoente 1 dividido por x, teremos então limite quando w tende a mais infinito de 1 mais x, onde o x pode ser substituído certamente por 1 dividido por w, elevado a expoente w, pois 1 dividido por x é rigorosamente o w, e esse limite, quando w tende a mais infinito, também é igual ao número de Euler. De modo que, vamos assim escrever, nós temos assim, limite quando x tende a zero, a partir de valores menores do que zero, aplicado a 1 mais x elevado a 1 dividido por x, sendo igual ao limite quando x tende a zero a partir de valores maiores do que zero, aplicado sobre 1 mais x elevado a 1 dividido por x, isso é igual ao número de Euler. Implica que quando os limites são iguais, tanto proveniente a partir de valores maiores, quanto proveniente a partir de valores menores, isso implica que existe efetivamente o limite quando x tende a zero sobre 1 mais x elevado a 1 dividido por x, e esse limite é igual ao número de Euler. Ótimo, então agora, resumidamente, nós podemos escrever os seguintes limites aqui, relacionando o número de Euler, a saber, limite quando x tende a mais infinito, ou vamos ver, quando x tende a menos infinito, aplicado a 1 mais 1 dividido por x, todo o termo elevado a expoente x, isso é igual ao limite quando x tende a mais infinito, aplicado a 1 mais 1 dividido por x, todo o termo elevado a x, isso é igual ao número de Euler. E
também, de outra maneira, o limite quando x tende a zero, tanto por valores maiores do que zero, quanto por valores menores do que zero, aplicado sobre 1 mais x elevado a expoente 1 dividido por x, isso também é igual ao número de Euler. Então vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Eis aí a demonstração. Em breve estaremos realizando outras demonstrações relativas a limites fundamentais extremamente úteis e importantes para o desenvolvimento do cálculo diferencial e do cálculo integral sob contexto da análise real. Muito obrigado a todos.